Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para pensar, né, fazer essa reflexão sobre um tema que eu acho muito interessante, né, que é a questão da utopia, né? A utopia é um tema que eu gosto muito de refletir sobre ele, né, sobre esse tema, porque eu acredito que ele tem uma importância, assim, crucial, né? Primeiro, né, a gente entende que muitas pessoas têm um pé atrás, assim, ou até mesmo assim uma repulsa à ideia de utopia. Como se utopia fosse assim, uma coisa completamente ingênua, né, ultrapassada e sem sentido algum. Isso, que na verdade é ruim você ter utopia, né? Existe essa concepção. Tem um filósofo, né, que eu acho que ele é o que mais traz essa ideia assim, que é o Nietzsche, né? Assim, do que eu conheço, do pouquíssimo que eu conheço sobre filosofia, mas gosto mesmo assim, conhecendo pouco. Mas eu sei que o Nietzsche ele faz essa crítica ao ideal, né? Ao ideal, inclusive remetendo a Platão, né? Mas a todo e qualquer tipo de ideal, seja de sociedade, né? Seja do melhoramento do ser humano, né? E ele faz essa crítica, né? É quase como que se o Nietzsche quisesse fosse que o ser humano deixasse de lado essa coisa de querer controlar, né? De querer controlar o seu destino, né? Que talvez, acho que o destino não tem controle nenhum, né? É uma coisa que ele é completamente, é o acaso, né? Que realmente é a força que que tem o controle sobre o destino, apesar do Nietzsche também ter essa coisa muito do querer, né, da vontade, né, de que o ser humano ele tem esse poder de autodeterminação, né, mas ao mesmo tempo ele acredita que tem esse problema com a questão do ideal, porque às vezes você deixa de viver o presente, né, para ficar pensando no futuro, e que nossa sociedade, né, o maior problema dela seria esse, um dos maiores problemas. Da gente ficar sempre idealizando um futuro, né? Que nunca vai acontecer. E o Nietzsche, ele faz muito essa crítica, né? Que entendeu? Eu acho que tem um lado que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo, o próprio Nietzsche, ele falou, né? Não sei exatamente aonde, mas eu vi que ele falou isso, que é, as ideias que ele estava propondo naquele momento ali, né, no final do século XIX, elas só iriam ser compreendidas mesmo, eu acho que foi, ele diz assim, daqui a 200 anos, não sei se foi 100 ou 200, mas acho que foi isso, daqui a 200 anos que minhas ideias realmente serão compreendidas. Quer dizer, eu acho estranho, sabe, assim, é meio paradoxal ou contraditório, eu acho. Tipo, é um cara que ele era contra a questão do ideal, mas ao mesmo tempo ele escrevia livros e pensava que as pessoas iam entender as ideias dele daqui a, sei lá, 200 anos. Quer dizer, ele era um cara que ele tinha o ideal, né? Eu acho que esse é o paradoxo. O ideal do Nietzsche é destruir o ideal, mas isso não deixa de ser um ideal, sabe? Ele tinha um ideal que era um anti-ideal, né? Então tem essa coisa do Nietzsche, que tem um certo lado que eu realmente acho que tem uma coisa interessante a se pensar, né? Pensando muito na questão, por exemplo, da ansiedade, né? De você ficar pensando muito no futuro e esquecer de viver o momento presente, né? Por exemplo. No entanto, né? Aí entra, né? O Nietzsche também fala sobre a questão da aceitação, né? E tal.
No entanto, tem a gente pode concordar que existe uma certa dificuldade, né, nisso. Eu acho que o Nietzsche, ele, na verdade, ele cria uma utopia, né, nesse sentido, uma utopia de ser humano, né? Ele é utópico com relação ao ser humano, um ser humano que não existe naquele momento ali, né? Acredito que nem ele era esse ser humano, né? Que não teria ideais. Então ele cria uma utopia de um tipo de ser humano ali, poderia ser chamado de super-homem, né? Ou não, outra coisa. E uma utopia de um ser humano não utópico, né? Mas é uma utopia, entende? Então eu acho que assim o Nietzsche ele faz essa crítica, só que ele, né, vamos dizer assim, as ações dele contradizem aquilo que ele está propondo, né? Nesse desenho aí que eu fiz, né? Claro, tudo aqui que eu estou falando é muito, de forma muito simplista, né? Não me levem tão a sério, né? Porque realmente não sou filósofo nem nada disso. Mas veja só que há uma dificuldade na aceitação, né? Da realidade como ela é, né? Sem tentar propor nenhuma mudança para essa realidade. Porque tanto a nossa vida pessoal, né? Quanto a nossa vida assim coletiva, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente vê muitos problemas e muito sofrimento, né? E muitas mazelas, né? Muitas coisas que você olha e você diz assim, cara, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá injusto, né? Isso aqui tá isso. Você pensa logo, tipo, seria bom se mudasse, né? Isso aí, que ó, assim melhoraria, a gente poderia viver melhor, viver de uma forma melhor. Talvez essa ideia do Nietzsche, então, ela possa funcionar num outro tipo de mundo, né? Não sei. Né? Provavelmente o Nietzsche não iria concordar com isso que eu falei agora, né? Mas beleza. Então, assim, entendo que tem esse lado, mas vamos pensar agora no outro lado, que é o lado da utopia, né? Que é o que eu tô querendo mais falar aqui, desse vídeo, né? Já hoje é aqui, quase 8 minutos para falar contraponto àquilo que agora eu vou falar, né? Um vídeo enlouquecido, né? Mas tudo bem. Agora o que eu queria falar mesmo, sobre a utopia. A defesa, assim, da utopia, né? A utopia, né, como a gente entende, não sei se foi o Eduardo Galeano que falou isso, que eu vou falar agora, que a utopia ela é um horizonte, né, o horizonte utópico. Você pensa no horizonte, é aquele lugar que sempre que você dá um passo em direção ao horizonte, ele dá um passo para lá. Se você der 10 passos em direção ao horizonte, o horizonte vai dar 10 passos para lá. E para que serve a utopia? Para que você continue a caminhar. É o horizonte utópico. Você caminha em direção àquele lugar que você acha que é um bom lugar. Que é um lugar que por ser utópico, já se pressupõe que a gente nunca vai alcançar. Mas a gente não alcança a perfeição. Mas isso não quer dizer que a gente não possa tentar se aperfeiçoar, né? Claro que isso que eu estou falando é totalmente contra a ideia do Nietzsche, né? Mas deixa o Nietzsche aí descansando um pouquinho. Vamos aqui nessa outra, nessa contraposição, né? O aperfeiçoamento, né? Seja do ser humano, seja da sociedade, né? E aí, que eu acho que as duas coisas, para que aconteça, tem que acontecer ao mesmo tempo, né? E aí a gente poderia pensar em, sei lá, em qualquer coisa que a gente possa achar que é algo bom. Pensando na sociedade, né? Uma sociedade boa de se viver. A melhor sociedade que a gente é capaz de imaginar. Qual seria? Como seria, né? Sei lá, quais seriam as características da melhor sociedade que a humanidade é capaz de imaginar para o seu futuro. E esse futuro seria daqui a quanto tempo, mais ou menos?
Essa ideia é interessante. Eu sempre penso coisas assim de milênios, quando eu vou pensar sobre esse assunto, certo? Eu não costumo pensar, tipo, daqui a 100 anos. Eu acho muito pouco tempo para haver uma mudança profunda, né? Que realmente você diga assim, nossa, mudou muito. Se nos últimos 2.000 ou 5.000 anos a gente ainda está aqui desse jeito, né? Deu uma evoluída na tecnologia, mas a questão, assim, vamos dizer, ética, moral e tal, a gente talvez tenha piorado, né? Não sei, não dá para comparar. Mas que não tá tão bom não, né? Assim, tem muitos problemas ainda. Mas eu acho que é a questão ética que deve ser o ponto central, né? Nessa nossa discussão. A tecnologia pode avançar junto, né? Mas a ética é onde a gente está com mais dificuldade, eu acho, né? De avançar. Então, assim, só que aí entra naquela ideia de que o ambiente, ele pode e vai, né? E normalmente acontece do ambiente influenciar na ética dos seres humanos. Então, o ambiente, ele o ambiente às vezes ele é propício ou não para o acontecimento de determinados comportamentos, certo? E a gente poderia pegar qualquer exemplo, né, para isso. Sabe aquela frase, né? A ocasião faz o ladrão? Aí tem gente que vai discordar, não, o ladrão já está feito e aí ele só se aproveita. Ele se aproveita da ocasião, né? Existe situações, vamos dizer assim, que, que pessoas são mais propícias para roubar. Não que todo mundo vá roubar em uma determinada situação, certo? É muito importante conseguir diferenciar isso. Não é que todo mundo vai roubar em uma determinada situação. Só que existem determinadas situações, vamos pegar aqui dois, vamos pegar uma população, né, 100% aqui. Digamos que existem situações em que 1% dessa população vai roubar. Já existem outras situações em que 2% vai roubar, o dobro, né? Por exemplo, é mais comum as pessoas roubarem de dia ou de noite? Mudou só o que? A luz, né? Ali mudou a luz, mas mudou também, tipo, o movimento e tal. As pessoas ficam um pouco mais de medo de sair na rua, né? Pelo que eu entendo, né? É mais comum se roubar à noite do que de dia. É mais comum roubar quando tem câmera ou quando não tem câmera? Se, né? Se houver assim, tipo uma placa e a pessoa vê a câmera, é mais comum as pessoas roubarem quando não tem câmera, né? Claro que isso são questões que tem também a ver com um comportamento que ele é muito mais influenciado por questões externas do que internas, né? Tem também essa diferença. Porque vai existir pessoas que não vão roubar, independente da situação. Eu sei disso, né? Que existe pessoas que não vão roubar. Entra muito naquela ideia também do anel de Giges, né? Tem até um filósofo brasileiro que fala sobre isso. Que vem, né, lá de Platão, né? Que tem um anel que torna que a pessoa fica invisível. Como no Senhor dos Anéis, né? A pessoa fica invisível quando gira ali o anel. E você, então, você sendo invisível, o que será que você... Aí vem aquela perguntinha que todo mundo vai ter dificuldade de responder ali quando tem um grupo ali de 100 pessoas e você falar sobre isso em público, né? Mas o que você faria se você fosse invisível, né? Você faria as mesmas coisas que você faz sendo visível ou não? Você sendo invisível, você faria as mesmas coisas que você faz, você sendo uma pessoa visível ou não?
Eu acredito que não. Eu acredito que, sendo invisível, as pessoas fazem coisas, têm uma tendência maior a fazer coisas que elas não fariam sendo visíveis, certo? É uma ideia aí sobre que vamos dizer assim, até é uma metáfora, né, que ela ajuda a gente a refletir sobre a ética, certo? Aquela coisa, o caráter é aquilo que se faz quando ninguém está olhando, né? É por aí, né? A gente tá fugindo um pouco da ideia aqui da utopia, né? Mas vamos tentar voltar para ela, porque eu acho que tem a ver com isso. É difícil, às vezes, até voltar aqui no ponto, né? Que o pensamento eu entendo como uma árvore, né? Cheio de ramificações, né? De partir do caule, utopia, né? E vai cheio de galhozinhos, e às vezes um desses galhos achando que vai sair em algum lugar, mas vamos tentar voltar aqui, certo? Por isso que eu gosto de falar que é uma reflexão solta, livre, né? Uma reflexão despretensiosa até e tal, é mais para conseguir guardar aqui os pensamentos, quem sabe se um dia eu consigo organizar melhor, certo? Mas vamos tentar voltar. Utopia. Então, utopia, né, aquele horizonte onde a gente conseguiria viver bem, né? Assim como queria também os filósofos gregos, né? Qual era a ideia dos filósofos? É encontrar a vida boa, né? A dignidade, né? Viver bem, assim. E aí buscava, por exemplo, a plenitude da alma, né? É, né? Tem até os estoicos que buscam isso, né? De mesmo em situações muito difíceis você conseguir continuar bem, né? E aí cada um vai pensar do seu jeito. Já o Platão vai pensar na república, né? Por isso que é idealista, vai criar ali toda uma ideia de como seria uma sociedade, né? Não sei se perfeita, mas bem organizada e tal. É o filósofo pensando a sociedade ali. E como dizem, né? Toda a filosofia são apenas notas de rodapé dos textos do Platão. Então vou continuar com essas notinhas aqui. Vou escrever uma linha. Utopia. Quais seriam as características, né? A gente perguntou isso. Vou tentar falar aqui algumas, não precisa concordar em nada, mas vou tentar ver o que eu acho que seria. Eu acho que haveria uma solidariedade, né? Uma solidariedade, né, na comunidade. Primeiro, né, a relação com a natureza, né? Acho que é o primeiro ponto. Nós teríamos uma boa relação com a natureza, né? Eu penso muito que a forma de viver dos indígenas é um ótimo exemplo para uma utopia. Aí, beleza, aí você pode até me questionar assim, mas e a tecnologia? Vai jogar fora? A gente vai viver sem tecnologia? Aí é onde está o dilema, né? Porque a gente não quer abrir mão da tecnologia. Provavelmente a gente não vai abrir, porque realmente é muito bom. Esse celular aqui eu estou gravando, né, com a tecnologia. Eu vou abrir mão do celular? Eu acho realmente é difícil fazer isso, né? Mas será que são todas as tecnologias que a gente tem que continuar com elas, ou a gente conseguiria selecionar aquelas que seriam mais úteis ou então mais, sei lá, que ajudariam mais a gente a ter uma boa vida? Acho que é uma pergunta. O que a gente pode selecionar do que a gente tem hoje para um futuro muito melhor, para montar, né? Montar esse horizonte utópico, né? Aí não seria só de uma cabeça que ia sair isso, é óbvio, né? Ia ser de um pensamento, uma construção, né? Eu estou apenas tentando fazer isso a partir dos meus limitados pensamentos. Então, relação com a natureza, bacana, né? Quer dizer, não destrutiva, né? Uma relação que não fosse, não iria degradar a natureza, porque a natureza é essencial para que os seres humanos
continuem vivos nesse planeta, né? E também pensando na relação com os outros seres vivos, né? Tipo, outros animais, né? E tal, que vivem nas florestas, né? Nos seus habitats, né? Nos seus ecossistemas, né? E a gente está no nosso. Então, assim, eu acho que cidades arborizadas, né? Não sei nem se cidades, se seriam cidades. Eu penso também muito ali nos hobbits, sabe? Nos hobbits, sabe? O primeiro Senhor dos Anéis. Eu acho que também é uma imagem bacana de utopia. Eu não vou lembrar agora como é o nome de um filme que é anime, em formato de anime, né? Um filme japonês, desenho animado, não é desenho animado, é anime, né? Que também, nossa, é muito lindo, mostra uma relação ali com a natureza, né? Com a colheita ali das frutas, uma agricultura orgânica, uma agricultura familiar, a cozinha, né? Tem toda aquela coisa com a cozinha, que a cozinha ela é muito importante, né? Para o ser humano, cozinhar ela é sempre algo essencial para se ter uma boa vida, né? Você preparar seu alimento, né? A partir de, de, de alimentos ali frescos, né? Muitos vegetais, né? Será que a gente tenderia mais pro vegetarianismo, pro veganismo? O que seria, né? Eu não sei. Mas é algo interessante a se pensar. O que mais? Que teria características assim? Você não precisa concordar com nada que eu tô falando, certo? Eu tô só falando aqui, mas você fica aí de boa. Se você quiser discordar de tudo, você tem toda liberdade de expressão para isso, todo direito. O que mais que talvez pudesse ter, né, numa sociedade utópica, né, num mundo utópico assim? Relação com a natureza, alimentação bacana, né? Tipo, colher, plantar e colher ali, cozinhar, solidariedade, pessoas, né? E aí, solidariedade, né? Essa questão da empatia, talvez seja o ponto mais difícil da gente, enquanto pessoas aqui do século XX, do início do século XXI, né? Estou aqui no ano de 2024, nós conseguirmos pensar sobre isso, né? Dentro nós somos ocidentais, né? Então, como é que um ocidental no início do século XXI vai pensar em solidariedade, né? Faz sentido isso? Eu acho que é muito difícil isso. Existem algumas pessoas que pensam sobre isso, né? Que, tipo, até praticam a solidariedade, né? Fazem coisas, tipo, para outras pessoas, né? Mas acho que para a maioria de nós é algo difícil de, de entender que é algo que até nos faz feliz, entendeu? Fazer uma boa ação, né? Ajudar uma pessoa, faz quem fez feliz, entendeu? Naquele momento. E assim, aí o que eu penso, né? Que até o caminhar para até chegar próximo dessa utopia é também um processo de mudança de consciência, entendeu? De mudança de mentalidade, mudança de imaginário social. É isso que eu penso. Não tem como pessoas do século XXI, do início do século XXI, conseguirem, tipo, uma população inteira, no Ocidente aqui e tal, ter né, achar que vai conseguir ser solidário, assim, tipo, todo mundo, sabe? Sendo solidário uns com os outros. Isso é uma utopia, né? É uma utopia. Por quê? Porque nesse processo, como é um horizonte, então você vai caminhando em direção a esse horizonte. E nessa caminhada, o ser humano vai se transformando. A caminhada é o quê? É o passar do tempo, entendeu? Você vai tendo experiência, aí vai passando as gerações, entendeu? Não é essa geração. A geração aqui, né, ela a minha geração, vamos dizer, né? Eu tenho 28 anos no momento. A maioria do pessoal da minha geração tá com a cabeça assim, o básico, assim, tá mais formado já. 28 anos, né? 30 anos, já tá com a mente formada, mais. É, tem crenças mais cristalizadas, né? Mais fossilizadas e fixas, né? Ou seja,
já tá, a ideia já foi colocada, já petrificou, né? Então, eu não acredito muito, né, na geração atual pra, nisso, né? Por isso que eu penso em tempo de milênios, né? Tipo, 1 milênio, 2, 10, 100 milênios, entendeu? 100 mil anos, entendeu? 1 milhão de anos. Mas é claro que se a gente for extinto antes, isso é simplesmente impossível, né? Quando a gente fala em utopia, não é que... Tipo, eu tô falando aqui de utopia. Não é que eu ache que necessariamente vai se realizar. Não. Isso realmente seria uma ingenuidade completa, né? Eu não penso isso, que necessariamente vai se realizar. Só que aí do outro lado tem gente que diz, não, é impossível. É esse ponto que eu acho que é interessante. Eu não acho que seja impossível. Veja, eu nem acho que seja impossível, que eu acho que é um extremo impossível, e o outro extremo, mas eu também não acho que seria o outro extremo que vai se realizar necessariamente. Entende? São duas coisas que é interessante de entender. Nem acho que é impossível, impossível é 0% de chance de acontecer. Mas também não acho que é 100% de chance de acontecer, que seria o outro extremo. Eu acho que tem uma chance, que ela é bem pequena, quer dizer, eu não sei qual é o tamanho da chance, na verdade, não sei. Por que eu não acho que é impossível? Por uma questão que é o seguinte. Cara, quando eu penso sobre o que a gente entende pela ciência como o desenvolvimento do universo, pelo que eu sei hoje, né, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Eu vi que saiu um estudo aí, não sei se é verdadeiro, assim, se está mais comprovado, teria 27 bilhões de anos, uma coisa assim, mas não importa, é muito tempo de qualquer jeito, né? Nesse tempo, houve um momento em que o universo era composto por átomos de hidrogênio, que é o mais simples da tabela periódica, né? Foi se formando estrelas, explodiu e tal, foi aquela coisa, ferro, carbono e tal, planeta Terra nasceu a vida e tal. E é isso. E a gente chegou onde a gente chegou hoje, né? Chegamos onde chegamos hoje. Então, eu acho que a questão do impossível, ela isso era impossível, entendeu? De acontecer. Eu estar falando aqui para um celular desse. No dia que Jesus Cristo nasceu, quem é que imaginava o celular, a existência de um celular? Entende? E eu estou aqui falando hoje. Tem até a parte 2 para continuar isso aqui. Valeu.